Bom, Matheus, para quem entrou aí na primeira sessão aí, a gente já fez a sua apresentação. Gostaria de agradecer a sua participação, agradecer a participação do Projeto Meros, agradecer esse aceite do convite para participar aí do nosso chamado Papo de Papagaio, né? Para quem está entrando agora, não conhece muito bem ainda o Projeto Budiões, vou fazer uma breve apresentação aqui. O Projeto Budiões, ele iniciou ao fim do ano passado e com o patrocínio da Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, nós temos uma equipe baseada aqui em Porto Seguro, mas também atividades que vão acontecer em mais 6 estados da nossa costa brasileira. A gente vai realizar atividades de pesquisa, de educação ambiental e atividades de envolvimento comunitário, atividades socioambientais também. Talvez numa próxima live a gente faça só sobre o Projeto Budiões, para que a gente consiga detalhar mais ele para vocês, para quem ainda não conhece. Mas nessa nós já temos esse tema específico aí, que é bem interessante, e esse convidado, o Matheus Freitas, representando o Projeto Meros. Bom, Matheus, para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre o mero, né? Quem é esse peixe? Muita gente nunca tinha ouvido falar até o surgimento do Projeto Meros do Brasil, há 17, 18 anos atrás. Então, quem é esse peixe, esse mero tão grandioso, tão interessante, e como que surgiu o Projeto Meros do Brasil? Legal. Bom, eu agradeço em nome do projeto, né, de toda a nossa equipe. E para nós do Projeto Meros do Brasil é sempre um prazer falar sobre conservação marinha, falar sobre espécies ameaçadas. E nesse caso, né, ajudando um projeto parceiro da rede de projetos patrocinados pela Petrobras. Então é sempre muito gratificante. Falar sobre o mero para mim é sempre um prazer, né? Porque quando a gente fala de mero, a gente deve pensar no peixe grandioso, né? Uma espécie imponente, um dos maiores peixes ósseos da costa brasileira, né? Então, uma espécie que pode chegar a 2,5 metros, 450 quilos. É uma espécie grande, mas ele é também muito dócil. Então, o mero tem essa característica, né, de se deixar aproximar por mergulhadores. E isso, por um lado, é bom e por outro nem tanto, né? Porque Sim. fica muito vulnerável a algumas pressões de pesca. Mas quando a gente pensa no mero é isso, né? Uma espécie de grande porte que habita ambientes costeiros e marinhos ao longo da costa atlântica, né? Principalmente no Atlântico Ocidental. E o mero nasceu da necessidade da preservação dessa espécie, porque inicialmente, quando os primeiros pesquisadores do Projeto Meros do Brasil, o professor Maurício Ostin e seus alunos lá em 2001, 2002, em São Francisco do Sul, estavam trabalhando com as garopas, uma parente próxima do mero, né, que é a espécie que está na cédula de R$ 100, muitos pescadores e mergulhadores falaram assim, por que vocês não deixam a garopa um pouquinho de lado e vão trabalhar com o mero? Porque o mero, sim, é uma espécie que está sumindo, já sumiu aqui na nossa região, em vários lugares do Brasil. E a partir desse momento, com a ajuda dos pescadores, da comunidade de pesca, nasceu o Projeto Meros do Brasil, com a ideia de tentar preservar essa espécie, recuperar essa espécie, né, através de diversas ações de pesquisa e conscientização. Então ele nasceu em 2002, pequenininho, né, lá em São Francisco do Sul, e foi tomando uma dimensão muito grande. E hoje nós estamos em praticamente toda a costa brasileira, desde o Pará até Santa Catarina, abrangendo basicamente toda a distribuição da espécie na costa brasileira, que vai do Amapá até Santa Catarina, né? Lembrando que não existe relatos confirmados de meros no Rio Grande do Sul. Depois a gente pode falar um pouquinho mais do porquê disso, né? Mas basicamente o projeto nasceu assim, com a ajuda de pescadores, nos alertando da necessidade de se proteger o mero, né? Que bom, é bem legal essa história.
E pegando esse gancho, então, da criação do projeto com ajuda e baseado nas informações dos pescadores, hoje em dia, como é que está essa pesca do mero? Ela é proibida, mas vocês têm informações de que ela ainda acontece? Como que tem sido isso? Isso. É interessante lembrar que o mero foi a primeira espécie de peixe marinho a receber uma moratória. Então, isso foi um marco para a conservação marinha no Brasil, né? Em 2002, através de uma reunião, antigamente essas decisões eram tomadas em conjunto, né, com vários setores da sociedade, academia, ONGs, os centros de pesquisa, no caso o CMBio, associações de pesca, se decidiu fechar a pesca do mero durante 5 anos. Então, foi a primeira espécie de peixe marinho a ter uma moratória de pesca que proibiu a pesca, embarque, comercialização da espécie na costa brasileira. E, infelizmente, a pesca do mero, ela continua existindo, né? Então, a gente sabe que em muitos lugares ela reduziu bastante. Então, assim, a gente tem relatos de pescadores que mudaram a consciência, mas também sabemos que a pesca predatória e ilegal do mero é uma realidade em vários lugares do Brasil. Então, principalmente no norte e nordeste do Brasil, né? Algumas pescarias em manguezais, como Camboas, e pescarias de redagem e de linha, inclusive, dentro dos manguezais sobre juvenis, e algumas pescarias de espinhel e pesca subaquática no sudeste e sul do Brasil. Então, infelizmente, ela está protegida no papel, mas não legalmente assim, estabelecida a moratória. Ela existe, né, mas a gente sabe que em vários lugares isso não é realidade. Pessoal, hoje, no Pará, por exemplo, de vários lugares, se encontra mero na feira, né? Um problema sério. E muito desses peixes são descaracterizados. O pessoal tira a cabeça, tira as escamas e acaba dificultando a fiscalização, né? Mas, por outro lado, está mudando, né? Então, a gente vê que diversas comunidades, diversos pescadores tomaram consciência e hoje são nossos protetores e amigos denunciando pescadores que pescam mero ou algumas atividades que prejudicam o ambiente que o mero vive. Então, de cada vez mais, a gente está mudando a consciência das pessoas, dos pescadores e da sociedade em geral para a conservação do mero e dos ambientes costeiros associados. Que bom. Que bom e que não tão bom ao mesmo tempo, né? Sempre a gente precisa aí da conscientização do pessoal para que a lei seja cumprida, né? Não basta ela estar no papel, a gente precisa que as pessoas consigam cumprir ela, né? Matheus, além dele ser esse peixe dócil que você já mencionou, tem alguma outra característica que torna essa espécie, né, o mero, tão vulnerável a essa pesca? E que fez com que ele fosse pescado quase até seu esgotamento? Sim, o mero, assim, a primeira característica biológica que torna ele uma espécie vulnerável é o seu porte, né? É uma espécie de grande porte e geralmente a pesca ela visa, né, esses grandes peixes com porte grande. Então, as características do mero e dessas espécies que são muito próximas do mero, como as garoupas, como atingirem grandes portes, estarem associados a ambientes costeiros rasos, né? Muitas vezes que facilitam o acesso de diversos tipos de pescarias aos estoques, né, de meros. Um crescimento lento, uma espécie que demora muito para crescer, então ela cresce relativamente rápido nos primeiros anos de vida, mas depois demora muito para crescer. Maturação tardia, demora muito para começar a reproduzir. Então um peixe que chega a 2,5 metros, as estimativas de 2,60, né? Começa a se reproduzir com 1 metro, 1,20 m, em torno disso, com 40 a 60 quilos. Isso já tendo 6 a 7 anos de idade. Então isso para um peixe é um problema. Então cresce muito, demora para crescer, matura muito tarde, começa a reproduzir muito tarde, muito grande. E além disso, é uma espécie que é estuarino dependente. No caso do mero, você só existe relatos de meros juvenis, né, associados a manguezais. Então tem um problema de sobrepesca em manguezais, tem um problema de perda de hábitat de manguezais. E além disso, é uma espécie que se agrega para reproduzir.
geralmente os indivíduos estão dispersos no ambiente, em determinadas épocas do ano se agregam em grandes cardumes para se reproduzir. Então, muitos pescadores conhecem ou conheciam os locais de agregação reprodutiva, né? E realizavam suas pescarias exatamente no momento crucial para a espécie, que é onde ela está proliferando, né? Está repovoando o estoque, e os pescadores pescavam grandes quantidades de meros justamente na época crucial para o ciclo de vida, que era o momento da agregação. Então, essas características, né, tornam a espécie, e não só o mero, mas muitas espécies de peixe que têm esse padrão de ciclo de vida muito vulneráveis à pressão de pesca. Eles demoram muito tempo, têm uma baixa resiliência de recuperação. Então, as estimativas de tempo geracional do mero são de 21 a 23 anos, isso sem pesca, né, para ter a primeira geração começar a reproduzir e repor o estoque, né. E se a gente imaginar no cenário do Brasil hoje que a pesca está fechada desde 2002 e a gente não chegou ainda ao tempo geracional e que a pesca não cessou, né, a recuperação se torna um pouco mais difícil. Bom, a lista de características, então, para que ele seja vulnerável é grande, e a lista de ameaças acho que é maior ainda, né? Exato. Então, já que a gente tem uma espécie aí tão ameaçada, mesmo que o projeto Meros do Brasil ainda não tenha atingido aí, vamos dizer, esse período que você disse, de 20 anos, né, desde que o primeiro mero tenha nascido já com proteção, quais foram as ações do Projeto Meros do Brasil ao longo desses anos que tiveram mais resultado, que vocês tenham visto que os resultados foram de curto prazo e que já podem ser vistos hoje em dia? Acho que a grande vitória, né, a gente sempre está nessa disputa e na labuta, como eu costumo dizer, para a preservação do mero, é manter a moratória. Então, assim, acho que é o grande ganho. Então, é embasar discussões, como discussões técnicas, da necessidade, mostrando com dados a importância de se manter a moratória do mero. Então, essa é a grande vitória, né? Então, assim, é manter a moratória de pesca da espécie. E, além disso, ações assim que a gente vê são nas comunidades. A gente sempre trabalhou em parceria muito estreita com os pescadores, com as pessoas que vivem do recurso. Desde o primeiro trabalho que eu fiz com o mero em 2004, lá na Baía Bitonga, logo após a moratória, nós contratamos pescadores para continuar pescando, mas uma pesca científica dos meros. Então, isso a gente procura sempre no projeto estar envolvendo a comunidade como um todo. E aí, por outro lado, tentar conscientizar através de informação e educação ambiental, né? Eu acho que isso tem um alcance muito grande para mudar a concepção das espécies, das pessoas a respeito de espécies ameaçadas, né? Porque falar de conservação de um golfinho, uma tartaruga, uma onça é fácil, né? Porque as pessoas deixaram de comer, em muitos casos, né? A gente sabe que isso ainda acontece, né? Mas deixaram de ter isso como recurso alimentar há muito tempo. Agora, peixe não, né? Então, falar para a pessoa que pegou um peixe de 2 metros, 2,5 metros, que ele precisa soltar esse peixe com uma espécie ameaçada, né? Então, assim, muitas vezes é uma tarefa muito difícil de longo prazo. Então, hoje a gente tem um enfoque muito forte nessa parte de educação e mostrando a necessidade e como os meros podem ser uma sentinela de alguns ambientes, mostrar se o ambiente está saudável, se ele está conseguindo se recuperar apenas pela presença dele, um predador de topo de cadeia. Então, além da parte da pesquisa científica que nós realizamos, a parte de informação e educação ambiental é muito forte no projeto. Que bom, que bom. São ações que a gente realmente já tem visto aí desde que vocês iniciaram. E, Matheus, a gente abrindo um pouquinho mais para peixes recifais, abrindo esse assunto para os peixes recifais, no caso do mero, além dos pescadores, para os outros peixes recifais, quais são os atores que vocês acham importantes participarem dessa história de conservação de uma espécie ameaçada? Quais são as pessoas, os grupos de pessoas que são fundamentais para participar de uma ação como essa? Eu acho assim, que quando a gente pensa numa abordagem mais ampla, né,
eu acho que toda a comunidade, o grupo a sociedade civil organizada que tem alguma relação com o recurso, né, ou com a espécie, ou com o grupo que você está avaliando, no caso de peixe se faz, acho que mergulhadores, por exemplo, mergulhadores que vão atrás de um turismo subaquático, né, ou simplesmente a pessoa que quer contemplar uma beleza natural, os gestores das unidades de conservação, né, então quando a gente fala em turismo, né, a gente não fala só da atividade, mas de toda a cadeia produtiva que está envolvida com o turismo. Hoje nós temos um movimento grande de valoração do mero, de mostrar para a sociedade quanto que vale manter o mero vivo, e ele ser utilizado como um objeto de turismo, de observação. Então hoje já existe casos no Brasil, inclusive aqui no Paraná, em Pernambuco, né, de um turismo direcionado para a observação de meros. Então, acho que no caso de peixe se faz, tem um lado do consumo, né, infelizmente ainda, mas muitas espécies de peixe se faz, elas são um recurso alimentar, né, e muitas comunidades tradicionais dependem desses recursos para a sua sobrevivência, mas por outro lado existem alternativas, né, a gente transformar, apoiar o turismo de uma forma sustentável, de uma forma que não agrida o ambiente, né, e tentar trazer essa vertente do turismo para a conservação dessas espécies que estão no ambiente recifal. São muitos atores, é difícil envolver todo mundo numa mesma causa, né? Bom, para a gente seguir, quais foram então os resultados científicos, né? Os resultados do trabalho de pesquisa científica do Projeto Meros do Brasil que tiveram mais resultado e que puderam efetivamente ajudar na conservação? Os trabalhos mais importantes que vocês realizaram? Os trabalhos mais importantes são os trabalhos de longo prazo, né? Então, para a gente ter informação de qualidade sobre uma espécie que boa parte da costa brasileira já não ocorre mais, já faz 20 anos que ninguém observa, né? Então, isso é um trabalho de longo prazo. Então, iniciou a parte de pesquisa com os meros, com a marcação externa, em Santa Catarina, lá em meados de 2003, 2004, a parte de censo visual, tentando ter estimativas de abundância, de tamanho desses meros. Então, a gente vem monitorando os locais de agregação reprodutiva desde 2004, aqui no sul do Brasil, né? E sempre que possível a gente replica essas metodologias para outras áreas da costa brasileira. E com o passar do tempo como o projeto foi crescendo, nós monitoramos também a relação do mero com a pesca em algumas comunidades. Fizemos isso na Bahia, na Resex Caçurubá, monitorando as pescarias de Camboa. Fizemos isso durante 2 edições, que nós tivemos um patrocínio com a Petrobras, né? Isso foi em 2007, 2009, 2011, 2013. E desde 2007 também monitoramos em Pernambuco a relação dos meros com as pescarias de gamboas lá em Tamandaré, ali no Rio Formoso, né? Então a gente monitora os tamanhos, a marcação de juvenis. Então, assim, são ações de longo prazo, estou falando aqui de coisas que ocorrem desde 2003, algumas tiveram interrupção por um tempo, outras se mantiveram, estimando o tamanho e a abundância desses meros para ter parâmetros populacionais, né? E aí, desde 2014, 2013, nós começamos uma nova linha de ação com os meros, com as agregações reprodutivas, com a telemetria acústica. Então, hoje, nós temos cerca de 22 meros marcados com transmissores acústicos aqui no Paraná, que têm demonstrado dados muito legais e fascinantes, assim, né? Quebrando alguns paradigmas que a gente imaginava que ocorriam acerca da espécie, pensar que a espécie ali ele fica residente, é um bicho que fica paradão, né? A gente está vendo que o padrão é totalmente diferente. Então, por outro lado, existe uma fidelidade grande pelos locais de reprodução. Então, fêmeas que marcamos voltam 2, 3 anos seguidos para o mesmo local de agregação. Então, assim, são diversas ações. No Espírito Santo, nós trabalhamos com os merinhos, vamos dizer assim, pós-recrutamento, bicho de 5 centímetros, 10 centímetros, né? Também com uma parceria com os pescadores lá. É uma senhora que coloca covos para ciris, acaba pegando o mero de forma acidental
tem todo um trabalho com ela de preservar esses merinhos que cabem na palma da mão, né? Então, assim, é impressionante. A gente lá no Espírito Santo conseguiu, vamos dizer assim, achar o ninho, né, desses merinhos, que era uma coisa que a gente sabia que estava no estuário, mas a gente nunca tinha conseguido acessar. E aí hoje também outra vertente grande é a pesquisa participativa. Então, junto com os atores do mergulho e com os atores da pesca esportiva, a pesca esportiva realizada de forma consciente, com alguns critérios bem definidos, né? A gente tem tido muita informação de registro e até com foto identificação a gente tem conseguido mapear as ocorrências de meros. Estuários que, por exemplo, o estuário de Santos, que a gente achava que era totalmente depauperado, está ocorrendo tendo muita presença de meros, por exemplo, reportados pelos pescadores esportivos, né? Então, são diversas ações, né? E aí, paralelamente a isso, a gente tenta, que é a minha parte de pesquisa, a parte de pesquisa que eu mais gosto, né? Que é trabalhar com biologia populacional. Então, sempre que meros encalham nas praias, a gente vai lá, tira toda a informação biológica, então faz as estimativas de idade baseadas em otólitos, que são aquelas estruturas calcificadas que ficam dentro da cabeça dos peixes ósseos, né? E aí fazemos a estimativa de relações de machos e fêmeas, a partir de que período esses meros estão começando a desovar, a se reproduzir. Só que assim, hoje a gente tem cerca de 140 amostras em quase 20 anos de projeto, né? Então, assim, para a biologia pesqueira é relativamente baixo, mas para uma espécie do porte do mero, da imponência do mero, é muita coisa, né? E aí, sempre que possível, utilizando metodologias não letais, né? Para poder estudar essas espécies. Então, a gente não quer, de forma nenhuma, sacrificar um mero nas nossas pesquisas científicas. Hoje, os 22 meros que nós embarcamos, fizemos toda a parte de procedimento embarcado, estão vivos, estão passando informações importantíssimas para a conservação da espécie aqui, né? É bastante coisa, Bom, né? bastante coisa. Que bom que é bastante coisa, que bom que é possível fazer bastante coisa, né? Isso é muito importante. Exato. Ao pessoal que está assistindo, eu queria só deixar livre para vocês. Quem tiver perguntas, pode ir escrevendo aí as perguntas. A gente tem o campo específico, mas podem ir colocando os comentários. Ao final, nos 15, 10 minutos finais, a gente vai expor as perguntas aqui para o Matheus responder, tá? Alguns comentários, algumas perguntas. Bom, Matheus, mas se a gente for ver a população brasileira, muito pouca gente conhece um mero ou já viu um mero, né, ao vivo. E isso faz, né, como você disse no começo, muito mais fácil a gente arrecadar as pessoas para trabalhar em prol da conservação de um animal carismático, um golfinho, uma baleia. E vocês aí do Projeto Meros, como a gente aqui do Projeto Budões, trabalhamos com espécies que não estão disponíveis, visíveis para a maior parte da população. Como que vocês conseguem pedir, né, solicitar e ter a ajuda de maior parte da população que nunca viu e talvez nunca vai ver um mero ao vivo a trabalhar em prol da conservação dessa espécie? Isso é um papel muito difícil, né? Porque a gente costuma dizer que só preserva o que se conhece, muitas vezes o que a gente está vendo, né? Então, é fato que cerca de 99% da população brasileira nunca vai ver um mero ao vivo. É muito... E até tem gente do Projeto Meros do Brasil que mergulha e nunca viu mero, né? Então, assim, como levar essa informação, né? Então, hoje a gente trabalha muito nessa parte de captação de imagem. Então, nós temos hoje a nossa equipe formada por muitos fotógrafos. Então, nós temos o Átila, o Leonardo Bueno, que são precursores do projeto, né? Estão vestindo a camisa do projeto há muito tempo, né? E levam essa bandeira, tentando captar umas boas imagens e tentar transmitir isso para os diversos públicos de uma forma mais palatável, né? Então, uma boa imagem muitas vezes vale mais do que muitas palavras, né? Então, ter esse mero como um alvo, assim, e uma boa imagem vinculada a esse peixe, né? Do ambiente saudável, e a gente conseguir
transmitir isso através de... Hoje as mídias sociais é uma ferramenta importantíssima, né, para acessar diversos públicos. E aí, por outro lado, as mídias impressas e telejornais, rádio, né? Então, sempre que possível, a gente tenta abranger esse público através desses meios de comunicação. E, paralelamente a isso, aí eu vou puxar o gancho aí para minha terra natal, para a Bahia, né? E nós temos um parceiro que está com os Meros desde 2007, que é o Movimento Cultural Artimanha, que usa da arte e da música para promover a conservação da espécie, né? Não só do mero, mas de várias espécies marinhas ameaçadas e icônicas, né? Então, acho que essa relação que nós temos assim de tentar levar a informação da conservação do mero, dos ambientes costeiros e marinhos associados, para diversos públicos, utilizando mídia social, as mídias tradicionais de comunicação, e ainda usando arte e usando a música, é muito importante, porque as letras que o pessoal do Artimanha, que o nosso parceiro Dó compôs, e com a pegada muito ecológica, assim, e a pegada do tempero baiano, né, que nós temos ali do afoxé, então isso torna um pouco mais fácil, né, você transmitir essa imagem, essa informação. Cerca de 15 dias atrás fizemos até uma transmissão, né, no Instagram do espetáculo, na parte do espetáculo, do Cantos e Encantos do Mar, que se tudo der certo ano que vem e a gente consegue refazer esse espetáculo ao vivo, e quem puder participar e prestigiar, vale a pena, porque é de arrepiar, né? Pena que a minha imagem está travada, eu tenho aqui um mero até que é de madeira, então essa parte de esculturas, de arte, né? Quando eu falo arte, são todos os, desde a pintura até a escultura, um entalhe em madeira, que esse pessoal do Artimanha, que são os nossos parceiros e realizam as ações do Mero na Bahia, realizam, são muito legais. E pena que eu não posso mostrar aqui minha câmera, não sei por que está travada. Não, mas muita gente viu o espetáculo que vocês transmitiram e realmente foi muito bonito, né? É importante sempre associar a cultura, que é uma coisa que está mais próxima às pessoas, para que a gente consiga aí, que as pessoas trabalhem a favor da conservação de uma espécie. E nessa sua fala, Matheus, você falou muito da conservação do meros e dos ambientes associados. Quais são esses ambientes associados que são importantes para a conservação do mero? A gente sabe que não se pode olhar somente para uma espécie, a gente tem que olhar para todo o ecossistema ao redor, todas as outras espécies, sejam da fauna, da flora, que estão ligadas a ela, né, a essa espécie ameaçada. No caso do mero, quais são esses ambientes que são importantes ser preservados, que estão associados ao bem-estar, né, à conservação desse animal? Certo, isso é importante, né? Nós temos o mero como aquela espécie bandeira, né? Ou espécie guarda-chuva que vem puxando a conservação marinha, né? Então, se a gente pensar no ciclo de vida do mero, uma espécie que ela reproduz na plataforma continental, em águas rasas, aos 30, 50 metros de profundidade, né? Muito próximo da costa. Essas larvas, os ovos fecundados ficam flutuando, as larvas migram para os ambientes estuarinos, então se associam sempre aos manguezais. Então, o mero é uma espécie que é estuarino dependente, eu chego a dizer que é uma espécie que é manguezal dependente, né? Ela depende do mangue. Então, sem mangue, a gente não tem recrutamento de mero. Então, a preservação de estuários, que são os ambientes com a pressão antrópica muito grande, por avanço de especulação imobiliária, carcinicultura, poluição, esgoto doméstico industrial, é um problema sério, né? Então, a preservação de ambientes estuarinos e manguezais para o ciclo de vida do mero e diversas espécies que dependem desses ambientes como parte do ciclo de vida é fundamental. E aí o mero cresce, né? Ele fica ali em torno do estuário, teoricamente, até 4, 5 anos de idade, dependendo desse estuário. Estuários como Guanabara, Paranaguá, Santos, que têm profundidades maiores, comportam meros grandes, né? Mas o padrão de ciclo de vida geralmente
reproduz na plataforma continental, migram para os ambientes estuarinos, né, as lavas, se desenvolvem nos estuários e voltam para o ambiente costeiro associado. E sempre associado, aí, nesse caso, a costões rochosos, recifes biogênicos, como nós temos ali no nordeste do Brasil até o sul da Bahia, recifes rochosos, né, que nós chamamos aqui os costões rochosos no sul do Brasil, ambientes artificiais. Então, se a gente pensar em ambiente costeiro marinho, o mero está associado a todos os ambientes costeiros e marinhos, né? A espécie ela tem registro até os 300 metros de profundidade, então até não vai muito fundo, né? Mas sempre ambientes costeiros, qualquer ambiente costeiro do Amapá à Laguna em Santa Catarina, que é o limite sul de distribuição de manguezal, é um ambiente que é habitado, né? Ou teoricamente era habitado por meros, e que depende desses ambientes para o seu ciclo de vida. São muitos ambientes, né? Todos muito próximos, mas muitos ambientes e que estão atualmente sofrendo ameaças muito graves, né? Como você comentou, esses ambientes costeiros aí com esgoto, vários outros tipos de poluição, né? Exato. São ameaças muito graves. E outras ameaças, né, nos recifes, né, biogênicos, a acidificação, o branqueamento, as patologias associadas aos ambientes recifais, né, que são a perda de habitat, seja ela de manguezal ou de a perda de qualidade do habitat, muitas vezes, né? Não adianta ter um habitat que está ali, mas que não funciona ecologicamente. Então, quando a gente fala em preservação, a gente tem que pensar preservar o ambiente. Com o ambiente preservado, sadio, todas as espécies que podem ocorrer vão, teoricamente, se tiver um equilíbrio ou uma pressão de pesca, no caso dos peixes se faz reduzida, eles se recuperam ao longo do tempo, né? Mas precisa ter o ambiente, precisa ter o manguezal, a estrutura, a complexidade do habitat associado aos recifes de coral, que são muito importantes para diversas espécies, né? São muito importantes mesmo. E já que os desafios, aí a gente foi falando ao longo desse tempo de vários dos desafios, para o Projeto Meros, quais são as ações que estão vindo aí pela frente? Quais estão continuando? Tem um planejamento para continuar, porque são ações importantes e que vêm dando resultado? E quais as novas ações que o Projeto Meros deve trazer para que a gente consiga tirar esse mero da lista de espécies ameaçadas, né? Lembrando que hoje nós estamos num processo de transição, né? Patrocínio, mas o projeto, por trabalhar em rede desde sempre, desde sua criação, com os parceiros de diversas instituições não governamentais, academia principalmente, as universidades, são parceiros muito importantes, né? Que mantêm o projeto vivo ao longo do tempo, né? Então, nós tivemos e temos o patrocínio da Petrobras, né? Por meio do programa Petrobras Socioambiental, desde 2007, 2009, 2011, 2013 e agora recentemente, né, 2018, 2020, e estamos tudo de que vamos continuar com a Petrobras, mas as ações não param, porque as ameaças estão aí, né? Os meros estão sofrendo ameaça diariamente, os ambientes costeiros estão sofrendo ameaça diariamente. Hoje, cada vez mais é conscientizar. Então, por diversos meios. Hoje a gente tem feito um trabalho muito grande com esses meros que aparecem calhados ou de apreensão e verificando, por exemplo, os níveis de contaminação desses meros por metais pesados. Os dados são alarmantes. Então, assim, é cada vez mais mostrar para uma pessoa que ela precisa saber o que ela está comendo. Isso vale não só para mero, mas para diversos elasmo branco, para os tubarões, né? Então, hoje a pessoa tem que pensar no que está comendo, se é uma espécie ameaçada, mudar a consciência, né? A gente tem visto que os resultados preliminares de metais pesados dos meros são alarmantes, assim, é absurda a quantidade de metal acumulado nesses peixes, né? Então, cada vez mais na conscientização das pessoas por não consumo de espécies ameaçadas, inclusive para os meros, e aí na pesquisa científica, tentando gerar dados populacionais, então é manter os monitoramentos de longo prazo, porque isso é muito importante, porque se a gente interrompe em 2, 3 anos um monitoramento de longo prazo, a gente perde anos, né,
de monitoramento muitas vezes. Então, é manter o que está sendo feito hoje, o acompanhamento das pescarias, o acompanhamento das agregações reprodutivas, continuar marcando esses meros, ampliar nossa rede de receptores, que hoje está focada basicamente aqui no Paraná e Santa Catarina, ampliar isso para São Paulo. A gente está vendo os dados preliminares que meros aqui do Paraná estão indo para São Paulo, e depois eles voltam de São Paulo para o Paraná. Né? Então, assim, está começando a mudar alguns paradigmas do ciclo de vida da espécie, que a espécie muitas vezes ele não vê barreiras geográficas, né? Não sabe que ali é o limite de estado entre Paraná e Santa Catarina, entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Não tem essa... E aí, cada vez mais a gente conseguir, e aí é a questão de a manutenção e a criação de áreas marinhas protegidas como uma medida de conservação, né? Tentar de cada vez mais que as pessoas tenham consciência do que estão comendo, de onde que está vindo o pescado que ela está consumindo, se aquele pescado é uma espécie ameaçada ou não é ameaçada. Então, a gente está indo sempre nesse caminho, né, de conscientização e, paralelamente a isso, tentando fazer pesquisas de ponto de qualidade que suporte a manutenção da moratória da espécie, né, e que, de alguma forma, essas informações científicas sirvam para proteger a espécie. Certo. É muita coisa. Como você disse, os dados de longo prazo, a pesquisa científica de longo prazo, ela é muito importante, né? Para muitas espécies, principalmente como o mero, que tem um ciclo de vida bem longo, você quebrar esse monitoramento no meio, sendo que você não conseguiu, às vezes, atingir todo o ciclo de vida dele, é complicado. A gente fica esperando aí cenas do próximo capítulo, então, esperando quais as próximas ações do Projeto Meros. A gente contribui aí, o Projeto Budões está aí disponível para essas parcerias no que for possível para ajudar a conservação do mero, dos budões e de todo esse ambiente recifal. Agora, Matheus, eu queria falar com você, teve uma pergunta aqui, se você pudesse repetir um pouquinho sobre essa moratória, né? Teve uma pergunta sobre a legislação de proteção ao mero, se já existia, então sim, ela já existe, uma legislação de proteção. Você poderia detalhar um pouquinho mais ela novamente? Claro, eu vou tentar puxar um pouquinho antes da moratória federal, né? Então o mero foi a primeira espécie na lei orgânica do município de Tamandaré, né? Eu não lembro o ano, acho que foi 99 ou 2000, o município de Tamandaré decretou na lei orgânica a proteção do mero. Então, ali foi o primeiro movimento que foi feito para a proteção do mero. E aí, diversos setores se reuniram em 2002, né, na sede do CEPSUL, e discutiram a moratória do mero. Então, o mero teve a primeira moratória de 2005, que... Moratória, o que é? A proibição da pesca, captura, embarque, ou seja, um pescador pescar o mero hoje, ele tem que soltar, ele vivo ou morto, ele tem que ser solto, ele não pode ser trazido, não pode ser embarcado, né? Isso foi válido de 2005 a 2007, 5 anos, e aí tivemos de 2007 a 2012, e aí em 2012, até aí, as discussões eram técnicas e envolvendo diversos setores da sociedade. Então, levamos nós da academia, né, as informações biológicas, vinham associações de pesca, diversos setores, e discutiam isso 1, 2 dias, e chegava ao consenso qual era a medida que devia ser tomada. Em 2012, nós tivemos uma incógnita, a mortaria ficou ali para ser suspensa, e foi por mais 3 anos. E aí conseguiu, fechou por mais 3 anos, né? De 2012 a 2015. Em 2015 também foi um momento assim, de muita angústia para a gente do projeto, porque a moratória ela chegou a ficar suspensa, se eu não me engano, durante 1 mês, sem ninguém saber, assim, legalmente suspensa, porque vencida, né? E aí a gente naquela agonia, porque a gente não participava mais dos processos, era tudo em Brasília, numa sala fechada, as discussões. E aí conseguimos, com embasamento, fizemos uma abaixo-assinado, buscando informações técnicas e mandamos um documento embasando e conseguimos fechar por mais 8 anos. Então hoje nós temos a moratória do mero até 2023,
Ou seja, não se pode pescar mero, comercializar, comer na costa brasileira até 2023, né? Então, é um ganho muito grande da normativa e da moratória de proteção da espécie. Que bom que atualmente ela está protegida, né? Bem protegida. E aí Tivemos algumas. nesse meio veio a discussão da 445, né? O mero acabou Ah, não sim. entrando naquela discussão da portaria 445, porque já existia uma portaria específica, mas é uma espécie que Uhum. hoje ela é categorizada como criticamente ameaçada no Brasil, né? O seu critério mundial ele sofreu um decréscimo, ele estava como criticamente ameaçado, passou para ameaçado, ainda assim é um critério muito alto, né, na escala de Sim. classificação, na escala mundial, mas no Brasil ele continua como criticamente ameaçado. Pois é, um longo caminho ainda a percorrer. A Exato. continuidade do projeto Meros do Brasil é fundamental. Matheus, a gente teve algumas perguntas aqui relacionadas a como essa atividade de participação das pessoas, enviando informações, né, o que a gente chama de ciência cidadã, como que o projeto Meros tem usado hoje em dia esses dados de participação popular, as pessoas enviando informações de avistagem dos meros. Isso nasceu, né, nossa pesquisa participativa, a primeira plataforma que nós tivemos online foi, acho que em 2009, era no nosso site, né? Então, isso era focado em mergulhadores. Então, os mergulhadores conseguiam fazer todo o relato, o brief do seu mergulho ali, né? Postando imagens, a profundidade, a estimativa de tamanho desses meros, as fotos, né? Vídeos. E nós fomos montando um banco de imagens. E hoje estamos analisando, né? Nesses bancos onde tem uma série histórica muito grande, como Noronha, por exemplo. Então, existem programas que a gente consegue, através dos padrões de manchas, né, na cabeça do mero, a gente consegue dizer se a nível de indivíduo, se é o mesmo indivíduo ou se não é o mesmo indivíduo. Então, a gente monitorou isso em Noronha e todo esse banco de imagens, primeiro, a ocorrência, né? Como eu te falei, por um lado, a pesca continua sendo incisiva, mas por outro, a gente vê que em alguns lugares onde não se tinha registro de mero há muitos anos, os dados de mergulho, né, principalmente, e hoje em dia da pesca esportiva, tem nos mostrado a ocorrência de meros. Então, eles são usados para isso, para ter as estimativas de ocorrência. Nós fazemos a foto-identificação desses indivíduos. Então, pelo padrão de mancha, nós conseguimos monitorar se é o mesmo indivíduo, o crescimento dele muitas vezes, né? E aí hoje tem essa pesquisa participativa no nosso site, acho que ele está passando por uma remodelada, mas é possível fazer isso, né? No site do Projeto Meros do Brasil, através das mídias sociais, recebemos muitas fotos de mergulhadores e pescadores esportivos repassando para a gente as informações, né? E aí nós somos parceiros de um projeto também de pesquisa de ciência cidadã, de reportes de tamanhos da pesca, que é o Fisheye Brasil, né? É uma plataforma interativa também, que os pescadores esportivos e artesanais conseguem enviar informações dos registros de meros. E cada vez mais essa interação com os pescadores e com os mergulhadores está crescendo, né? Cada vez mais gente querendo contribuir. Toda semana a gente recebe imagens, recebe vídeo ou de pescador, ou de mergulhador relatando sua experiência com o mero, né? E de alguma forma a gente consegue vincular isso nas nossas redes sociais e mostrar a importância de boas atitudes para conservar a espécie. Não sei se eu respondi Que a tua pergunta. legal. Sim, sim, que legal, muito legal. É importante mesmo as pessoas enviarem e perceberem que esses dados que elas estão enviando realmente estão sendo usados e contribuem para a conservação dessa espécie. Agora, Matheus, a gente teve uma pergunta aqui, se o mero ele é protegido em outros países. Você tem informações sobre a proteção dessa espécie nos outros países? Sim, se a gente pensar na sua área de distribuição, né, basicamente no Atlântico Ocidental, do sul dos Estados Unidos ao sul do Brasil, em termos de legislação de proteção do mero, nós temos hoje praticamente 3 países, né? O Brasil, então o precursor da proteção do mero foi os Estados Unidos, né? Então lá é um pouco mais velha a portaria, a moratória de proibição da captura do mero, e
em termos comparativos, se a gente comparar com o Brasil, lá funciona muito melhor do que aqui, né? Porque as pessoas têm uma consciência maior, têm uma fiscalização maior, né? Então, os Estados Unidos já tem cerca de 22 anos, se não me engano, de proteção da espécie e mostrando alguns resultados muito interessantes, né? Assim, de recuperação em alguns lugares, mas não ainda uma recuperação que suporte a abertura da pesca, né? Então, eu cheguei a mergulhar com 150 meros, quase 200 meros na Flórida. Então, assim, era o que a gente estimava que tinha aqui no passado. Então, os Estados Unidos, Belize, se não me engano, tem algumas portarias que regulamentam a pesca do mero e algumas espécies de herbívoros, inclusive, né? E o Brasil. Então, são poucos os lugares, se alguém tiver informação de outros lugares aí, pode me corrigir, mas que eu saiba são esses, Estados Unidos, Belize e no Brasil. Tá ótimo. Matheus, agora eu só vou pedir licença. Tivemos uma pergunta aí relacionada ao projeto Budiões, tá? Claro, fica à vontade. Teve uma pergunta aí do pessoal de onde é o projeto Budiões, né? Provavelmente a gente vai seguir nos próximos dias aí ter uma live só sobre o projeto, mas adiantando para vocês, o projeto Budiões ele é de vários lugares. Nós temos a nossa sede na cidade de Porto Seguro, aqui na Bahia, mas o projeto ele tem ações e equipe em outros 6 estados da costa brasileira. Então, nós temos... Tudo é descentralizado, né? O projeto Budiões ele vai ter ações no Maranhão, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, Alagoas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e aqui na Bahia. Tá? Iniciamos há pouco tempo, alguns meses, o nosso trabalho. Hoje em dia estamos trabalhando preferencialmente em casa, continuando com as atividades de comunicação e ansiosos para que a gente consiga ir a campo e fazer as ações de educação ambiental também. Então, mais para frente a gente vai detalhando aí aos poucos o projeto Budiões. Desde já eu agradeço a todo mundo que já está seguindo as nossas redes sociais, estão aí acompanhando o que nós temos feito e já já vocês vão conhecer também a equipe do projeto Budiões. Vamos começar agora as apresentações. O projeto ele é uma ação feita por pessoas, né, Matheus? É importante, Exato. às vezes as pessoas ficam pensando numa coisa muito grande, o projeto Tamar, o projeto Balejo Bart, mas o importante é conhecer quem são essas pessoas que estão por trás desses projetos, né? Quais são os rostos mesmo, porque são essas pessoas que vão trabalhar, estar ali no campo, na atividade de pesquisa, em contato com os pescadores, em contato com as escolas para os trabalhos de educação ambiental. É muito importante ter esse reconhecimento pessoal, né, do projeto. Estamos caminhando aí para o final da live, Matheus, para que a gente não seja cortado aí no meio do caminho. Eu já queria agradecer a sua participação. Nós vamos repassar as questões aqui que tiveram, todos os comentários. Depois, se tiver algum comentário ou alguma pergunta que não foi respondida, a gente repassa para você responder e a gente publica essa resposta para ninguém ficar sem resposta aí na nossa live. Eu queria agradecer ao Matheus por essa participação, agradecer ao Projeto Meros do Brasil, parabenizar o Projeto Meros do Brasil por todos esses anos de trabalho e que continue. Vocês são fundamentais para a proteção dessa espécie e que, no meu ponto de vista, é carismática, sim. Peixes não são tão carismáticos quanto os golfinhos, quanto as baleias, mas sim, para os mergulhadores nós somos carismáticos, vamos dizer assim. Não, com certeza. Eu que agradeço o convite, né? Então, acho que nós somos parceiros no projeto Budião também. Então, assim, a temática de conservação, cada vez mais vocês podem contar com o Projeto Meros do Brasil e a nossa equipe nesse suporte, né? Porque hoje o Budião está do jeito que está, foi também porque sofreu a mesma pressão que os meros, as grandes garopas, os vermelhos sofreram, né? Então, é o novo alvo, infelizmente, né? Então, agradecer em nome do projeto, né, o convite de vocês e colocar à disposição as parcerias
E agradecer aos nossos patrocinadores, né? Porque sem eles, os nossos apoiadores e todos os colaboradores, então a Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental, todos os parceiros que fazem, né? As pessoas que fazem o projeto acontecer, que sem eles é impossível, né? Então, o nosso obrigado e se cuidem. Em breve estaremos todos juntos, discutindo ciência, discutindo conservação e discutindo manutenção de meios de vidas de forma consciente e sustentáveis. Tá certo, Matheus. Logo a gente consegue trabalhar aí em campo e melhorar aí as nossas atividades assim que for possível, assim que for seguro, que a gente consiga sair do home office aí e trabalhar mais em outras atividades. Queria agradecer a todo mundo que assistiu a live do nosso Papo de Papagaio, né? Os budiões são conhecidos aí como peixes papagaio, então por isso o nome da nossa live. Nós já temos aí um tema e um convidado para a próxima semana. Na quarta-feira que vem, dia 24, nesse mesmo horário, às 19 horas, a gente vai ter um papo com a Roberta Guiar. Ela é analista ambiental do CEPSUL e a gente vai bater um papo com ela sobre o PAN-Corais, sobre o Plano de Ação Nacional para os Corais, né? E já adiantando, Matheus, logo a gente entra em contato novamente. Já temos um próximo tema aí para a gente discutir contigo também, tá bom? Fica à vontade. E aí, desculpa, pessoal, pela minha imagem. Eu vou resolver esse problema da internet aqui em casa. Estou no 4G do celular, mas não foi suficiente. Mas desculpa aí pela falta de ausência de imagem. Mas meu rosto está aí nas páginas, nos folders. Eu sou figurinha carimbada em alguns portos aí também. Então, pedir desculpa por isso, por esse inconveniente da imagem, mas estarei à disposição aí nas minhas redes sociais, nas mídias do Mero, para responder as questões e alguns questionamentos que porventura ficarem abertos. Tranquilo, Matheus. O importante é o conteúdo e pelos comentários aí o pessoal gostou bastante, tá? Na próxima aí você aparece, mas o importante é o conteúdo que foi muito grande, deu para a gente ter uma noção boa de quais são as iniciativas importantes que um projeto de conservação socioambiental faz para reverter a situação dessas espécies ameaçadas, né? Ah, legal. Pessoal, eu tem vou gente que gostou, tem gente que gostou e tem gente que achou ruim, né? Não aparecer, né? Faz parte. Faz parte, Tô vendo faz os parte. comentários, mas tô de brincadeira, isso que é importante, levar a vida um pouco mais leve, né? Exatamente. Vamos levar a vida mais leve. Eu tenho um grande amigo que fala que levar a sério não é levar a chato, né? Não Exato. É porque a gente faz um trabalho sério que a gente tem que ser chato, a gente tem que ser descontraído e levar a vida e nosso trabalho também de uma forma leve, apesar de ser um trabalho muito sério. Com certeza. Bom, pessoal, obrigado pela participação, pela audiência de todo mundo aí. Espero vocês todos novamente na quarta-feira que vem, às 19 horas, para continuar aí o nosso Papo de Papagaio, tá ok? Se vocês tiverem sugestão de tema também, podem enviar para a gente. Nós fizemos já uma lista com convidados, mas se vocês tiverem sugestões, estamos abertos aí para as sugestões de vocês, tá bom? Obrigado, Matheus. Até a próxima, então. Uma boa noite. Todo mundo se cuide. E logo a gente volta semana que vem. Para vocês também. Um beijão a todos os amigos que estão mandando felicitações. A Anne lá de Caravelas, o pessoal, a família participando. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais. Boa noite.